Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos tratar de um assunto extremamente delicado para as pessoas que estudam para concurso público. Vamos falar dos efeitos do projeto de lei complementar 39 de 2020 no que diz respeito aos concursos públicos nos anos de 2020 e 2021. Vamos ver exatamente o panorama de hoje. É preciso dizer que esse projeto de lei complementar foi aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. Então, ainda haverá toda a discussão na Câmara dos Deputados. Se o projeto que veio do Senado for alterado, volta para o Senado. Então, o que nós temos que analisar nesse momento é o cenário hoje, como o projeto de lei complementar se encontra hoje. Eu até evito avaliar e analisar esses projetos de lei em andamento porque as coisas mudam muito. Mas hoje, domingo, eu fui muito questionado por alunos e seguidores sobre os reflexos desse projeto de lei complementar na vida de quem faz concurso. Então, extraordinariamente, eu resolvi analisar o projeto ainda em andamento. O projeto de lei complementar dispõe sobre a cooperação federativa na área de saúde e assistência pública em situações de emergência de saúde pública de importância nacional ou internacional, nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal. O artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal fala da competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, justamente no que diz respeito ao cuidado com a saúde e assistência pública, e o parágrafo único diz que essa cooperação se dará por meio de lei complementar. Então é justamente o fundamento constitucional que nós temos da presente lei complementar analisada ou do projeto de lei complementar analisado, que é justamente o projeto 39 de 2020. Na verdade, trata-se de ajuda financeira da União para estados e municípios a fim de que possam enfrentar a crise econômica, bem como combater a proliferação da Covid-19. Esse projeto de lei complementar, na verdade, esmiuçando o projeto, trata-se de uma troca de autonomia dos estados e municípios por ajuda financeira. A União, ela se compromete a ajudar financeiramente, com base no 23, inciso 2 da Constituição Federal, mas ela exige contrapartidas de estados e municípios. Essas contrapartidas são basicamente essas aqui, ó. Proibição de reajuste de salários e benefícios para servidores públicos até 2022, incluindo parlamentares, ministros, juízes e excetuando servidores das áreas de saúde e segurança pública e das Forças Armadas. Proibição de progressão na carreira para os servidores públicos, com exceção dos servidores dos ex-territórios e de cargos estruturados em carreira como os militares. Vedação de aumento de despesa obrigatória acima da inflação, exceto para a Covid-19. Proibição de contratação, criação de cargos e concursos para novas vagas, exceto vagas em aberto e de chefia, e de trabalhadores temporários para o combate à Covid-19. Essas são as contrapartidas exigidas pela União para estados e municípios em troca da ajuda financeira. Como disse aqui, trata-se, na verdade, de uma ajuda financeira em troca de autonomia, justamente com o objetivo de equilibrar as contas públicas e, ao mesmo tempo, combater a proliferação da Covid-19. Então, esse é o projeto de lei complementar. Na verdade, o artigo 8º do projeto que saiu do Senado, ele estabelece exatamente aquilo que nós precisamos analisar nesse momento. Diz o seguinte, ó, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, a União, os Estados, o DF e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Então você tem um limite temporal. 31 de dezembro de 2021 é o limite para que União, Estados e municípios se submetam às restrições do artigo 8º. O que nos interessa está aqui basicamente, inciso 4º e 5. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção, que não acarretem aumento de despesa, aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgão de formação militares. Então, está aqui a proibição para que União, Estados e municípios contratem pessoal. Inciso 5. Realização de concurso, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º, que são justamente
as vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Muito bem, entendidas essas restrições, vamos para o panorama até agora. Como já disse, o projeto foi aprovado no Senado, mas pende de aprovação na Câmara dos Deputados. Muita coisa pode acontecer ainda com as emendas na Câmara dos Deputados, e se o texto que veio do Senado for alterado, ele vai ter que voltar para o Senado. Então preste atenção, porque muita coisa ainda vai rolar, muita água vai rolar debaixo da ponte. Essa análise é de momento, ou seja, é do momento atual, é agora. Proibida a criação de cargos. Então o projeto de lei complementar proíbe a criação de cargos. Mas se você analisar direitinho, retirando as procuradorias municipais que estavam estruturando as suas procuradorias, ou seja, criando a Procuradoria Municipal e, portanto, criando cargos de procurador, você não tem uma realidade muito latente no momento de criação de cargos de procurador, nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, muito menos no âmbito da Advocacia Geral da União. Então isso não muda muito a regra do jogo. Eu estou falando dos concursos de advocacia pública porque são a especialidade do canal. Mas, veja, não muda muito o que já vinha acontecendo. Nós não acompanhamos nos últimos 3 anos muita criação de cargo de procurador. Basicamente, os concursos existentes são para aquilo que permite o projeto de lei complementar, ou seja, concursos para reposição de vacâncias, cargos já existentes e vagos. Isso era o que estava acontecendo até então. Nós tínhamos efetivamente concurso para reposição daqueles cargos que eram ocupados e, nesse caso, foram tornados vagos, ou a pessoa pediu exoneração, o ocupante do cargo pediu exoneração, a despesa para esse cargo já existe, ele só está vago aguardando efetivamente uma próxima pessoa a ocupá-lo. Então esses concursos para reposição, eles continuam sendo possíveis no projeto de lei complementar, e é exatamente o que já vinha acontecendo nos últimos 2, 3 anos em termos de concurso da advocacia pública. Então, sem desespero, até agora, nesse momento, o projeto de lei complementar não altera muito a realidade dos concursos da advocacia pública. Preste bastante atenção, porque você precisa analisar isso de forma racional, não passional, embora eu saiba que você muito provavelmente é ansioso por concurso e deseja efetivamente passar o quanto antes. Então, os concursos possíveis são aqueles que já vinham acontecendo. Concursos para reposição de cargos vagos, mas cuja despesa já era prevista em termos orçamentários. Proibida a criação de cargos, mas isso não é novidade. A gente não vinha isso acontecer nos concursos da advocacia pública nos últimos 2, 3 anos. Os concursos em andamento não foram atingidos. Pelo menos não há absolutamente nada no projeto de lei complementar que fale dos concursos em andamento. Ou seja, os concursos que estão em andamento, para, nesse caso, cargos vagos, e os concursos a partir dos quais as pessoas já se encontram aprovadas aguardando nomeação, nesse caso, esse cenário não foi atingido, pelo menos no que está escrito no projeto de lei complementar 39 de 2020. Agora aqui fica uma reflexão, tá? Eu sei que você que estuda para concurso quer que tenha edital, quer que tenha prova, quer que tenha nomeação, enfim, é absolutamente legítimo que você tenha essa esperança, já que você investe tempo, dinheiro, tempo de vida, ou seja, energia nos seus estudos para concurso. Mas eu acredito que é absolutamente prudente com que o Estado brasileiro, e aí quando eu falo Estado, falo em todos os entes da Federação, União, Estado e Município, é absolutamente prudente que eles apliquem o dinheiro público agora, seja para reestruturar a economia, seja para combater a proliferação do vírus. Então a reflexão nesse caso é essa. Ainda que seja legítima a sua preocupação com o concurso público, é preciso entender que existe uma coisa mais séria acontecendo em cenário internacional, que é uma pandemia, ou seja, uma crise de saúde mundial. E obrigatoriamente Estados, União e municípios eles vão convergir para aplicar o dinheiro público, seja para reestruturar a economia, que já se encontra abalada desde o momento em que a pandemia se instaurou, seja efetivamente para combater a proliferação do vírus. Então, obrigatoriamente, a gente espera que as coisas um dia voltem ao normal, sendo que nesse momento, concurso público não é a preocupação de nenhum dos entes, nem de município, nem de estado, nem de união. E eu já falei isso em vídeos anteriores, é apenas uma reflexão. Sobre o que eu acho, nesse caso, que vai acontecer, eu só vou repetir aquilo que já falei num vídeo anterior. Eu acredito que 2020 e 2021, e agora, nesse caso específico, com esse prazo de 21 de dezembro de 2021, serão tempos de pouquíssimos concursos, pouquíssimas nomeações e, se existirem concursos, pouquíssimos cargos a serem disputados. Então, é um momento em que, efetivamente,
a safra de concurso público deve cair consideravelmente. Já falei isso em vídeo anterior e volto a repetir. Concursos 2020 e 2021 para a advocacia pública serão, se existirem, raríssimos, com pouquíssimos cargos e com raríssimas nomeações. Esse é o cenário, não adianta fugir dessa realidade. Qualquer coisa que você queira entender de forma diferente, eu penso que você não está analisando a coisa de uma forma racional. Então, 2020 e 2021 é praticamente perdido em termos de concurso. E preste bastante atenção porque você precisa ser racional nessa análise. Agora, você precisa fazer uma escolha. Você precisa entender se você vai, a partir de agora, estudar ou continuar estudando ou se você vai desistir. E essa escolha, desistir ou estudar, ela tem consequências, por óbvio, a cada escolha uma renúncia, como todos nós sabemos que acontece na vida. Então, se você desistir, e volto a dizer o que já disse em vídeos anteriores, é importante que você tenha um plano B. E esse plano B decorre de uma análise estritamente individual. Eu não posso efetivamente generalizar. Qual é o seu plano B? Pode ser qualquer coisa, pode ser magistério, você quer dar aula, pode ser advocacia, você quer advogar, pode ser você quer continuar no cargo que você já exerce, que é um cargo, digamos, que você não queria ficar nele pelo resto da vida, queria ser advogado público, mas você vai ficar no cargo atual e vai desistir de estudar. O plano B, para cada pessoa, pode ser qualquer coisa. Então não dá para analisar de forma genérica se o seu plano B é bom ou não. Na verdade, nesse caso, se você for desistir, tenha um plano B, isso é uma análise individual. Agora, se você desistir, faça isso sem arrependimentos, ou seja, e aí é um conselho, pare de pensar como seria a sua vida se você não tivesse desistido e, portanto, se fosse aprovado. Pare de pensar nisso. A fonte de sofrimento de quem não passa ou de quem desiste de estudar para concurso é ficar eternamente se perguntando: como seria a minha vida se eu tivesse passado? Esqueça isso, se você desistiu, desistiu. Assuma a consequência da sua escolha. A cada escolha uma renúncia. Então, se você escolheu desistir, renuncie tudo aquilo que em tese você poderia viver se fosse aprovado. E aí, nesse caso, penso, você terá uma sanidade mental muito mais tranquila para tocar a sua vida. Ou seja, seja feliz com a sua escolha de desistir. Se você for desistir, faça sem arrependimentos e se assegure que você vai ser feliz com essa escolha. Agora, se você decidir estudar, você precisa ter algumas preocupações. Primeiro, é preciso aprender a estudar sem edital. Na verdade, aprender a estudar sem edital, na minha visão, é o melhor dos mundos, porque você vai construir uma estratégia de estudo sem efetivamente estar preocupado com edital A, B ou C, ou de estudar de última hora, ou ficar apagando fogo para estudar determinada disciplina até a data de uma determinada prova que você não tem muito tempo para chegar lá preparado. Então, estudar sem edital é, na verdade, uma interessante posição que você precisa se colocar agora. E, de certa forma, eu agradeço que na minha época de concurso a gente não tinha tanta informação sobre tantos editais ao mesmo tempo como a gente teve até um passado recente. Eu fiquei estudando para a Advocacia Geral da União e eu não acompanhava outros editais. Isso não me trouxe a ansiedade de ficar fazendo PGM tal, PGE tal, ou advocacia tal, ou qualquer concurso por aí. Não. Eu simplesmente estudei para a Advocacia Geral da União e fiquei aguardando os editais da AGU. Isso foi muito bom para mim, na minha realidade. Então eu penso que aprender a estudar sem edital é algo que você precisa hoje, inclusive de uma forma forçada. Eu sei que quando tem o edital a gente fica naquela ansiedade, a gente dá o gás, a gente quer efetivamente aquele compromisso de estar estudando porque tem uma data de prova, mas a realidade mudou. Você precisa aprender a estudar sem edital. Eu particularmente considero a melhor solução, mas nem todo mundo considera assim. Eu penso que você precisa começar a aprender assim, a estudar sem um edital específico e sem uma prova marcada para poder fazer. Agora, 1 ano e meio você tem para aperfeiçoar os estudos ou começar uma preparação com estratégia e ritmo de estudos. Se você for desistir, seja feliz com a sua opção. Se você for continuar a estudar, tenha o cuidado de montar uma estratégia para que esse 1 ano e meio de poucas provas da advocacia pública seja muito bem aproveitado. O seu objetivo, se você continuar a estudar, não é efetivamente pensar quando é que vai ter o edital, é como é que eu vou aproveitar da melhor forma possível esse 1 ano e meio que eu tenho, com pouquíssimas oportunidades na advocacia pública, mas para que eu esteja preparado ou preparada no momento em que as provas voltarem. Essa tem que ser a sua principal preocupação. Como aproveitar 1 ano e meio de deserto? É essa, praticamente, a principal pergunta que você tem que se responder se você decidir continuar estudando. Então é isso. O projeto de lei complementar, na minha visão, não altera muito a realidade da advocacia pública.
Acredito que a ausência de concurso público será muito mais por uma crise econômica do que pelo projeto de lei propriamente. Isso porque o projeto proíbe a criação de cargos, coisa que a gente já não via acontecer, e os concursos que aconteciam é justamente para reposição de cargos existentes e vagos. Mas você, como disse, precisa fazer uma escolha, desistir ou estudar. Esse é, na verdade, o grande dilema agora de quem estuda para concurso, especialmente para a advocacia pública. Desistir ou estudar? A cada escolha, uma renúncia, e você precisa colocar na balança aquilo que mais importa para você nesse momento. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.